Mudar é um desafio e sempre que os desafios são aceitos e encarados, surgem mudanças significativas que nos fazem crescer. Em 2015, o Espaço Holos completou 15 anos de existência e, naquele momento, decidiu-se iniciar uma grande mudança em sua história. E nasce a Olist, uma nova marca para dar continuidade a essa história de sucesso, simbolizando uma fase de muitas mudanças. Hoje, a Olist apresenta a sua nova sede com uma estrutura moderna e completa que vocês já visitaram e já conheceram. Para realizar um grande feito como esse, é necessário reunir muitas pessoas em torno de um objetivo em comum, pessoas que se envolveram e se comprometeram com essa empreitada grande, ambiciosa e muito bela. E essa nova sede é um projeto que vira realidade depois de mais de 16 anos de trabalho e dedicação constantes, de busca por uma psiquiatria moderna e de excelência. E com essa nova sede aqui que vocês conheceram, a Olist pretende se consolidar como referência no tratamento da saúde mental no Norte e Nordeste. E para falar mais sobre essa grande realização, a gente convida aqui ao palco o diretor clínico da Olist, o Dr. Luiz Fernando Pedroso. Obrigado a todos por terem vindo. Para mim é um prazer enorme, para mim e para a Sandra, receber vocês, estar aqui nessa noite de comemoração e que, como a Sandra falou, é uma concretização, né, de um sonho, de um projeto de trabalho. Imagina o quanto que não é fácil para a gente que é psicoafim, para mim que sou psiquiatra, para ela que é enfermeira psiquiátrica. Portanto, para a gente que vive com a cabeça nas nuvens, concretizar alguma coisa, concretizar literalmente, quer dizer, fazer uma estrutura de concreto, né, como essa que está aqui. Mas o mais importante não é a própria estrutura, mas é o que a gente vai fazer com ela, né? Portanto, o mais importante é a continuidade do trabalho que nós, eu, Sandra e a nossa equipe de profissionais vem desenvolvendo ao longo de mais de 15 anos, lá na outra casa, ganhando credibilidade e a confiança dos nossos pacientes e colegas. Então, a gente chegar aqui, na verdade, é a afirmação de algumas coisas, né? Primeiro, a gente teve que romper muito preconceito com a psiquiatria, romper preconceito com alguns procedimentos psiquiátricos que vão desde o eletrochoque até a internação integral. Nós nunca fizemos uma internação envergonhada, a gente faz uma internação necessária, orgulhosos do que estamos fazendo e procurando fazer com a maior competência que a gente conseguir. Para isso, a gente teve que enfrentar preconceitos, enfrentar ideias antipsiquiátricas que infelizmente ainda existem em nossa sociedade, sobretudo no serviço público, que sempre chega mais tarde, sempre atrasado. Nós tivemos, né, ainda vivemos aqui alguns discursos de hostilidade à psiquiatria, à saúde mental, sobretudo à internação. Nós tivemos há poucos anos o secretário de Saúde em Salvador, que se orgulhava de fechar leitos psiquiátricos e ele apontava como uma produção da gestão dele o fechamento de leitos psiquiátricos. Então, enquanto ele fechava, nós íamos abrindo. Isso aconteceu no Brasil inteiro, enquanto o governo foi fechando leitos psiquiátricos em cima de um discurso de 40 anos atrás, completamente defasado. A iniciativa privada foi abrindo espaço para o tratamento. E, evidentemente, que a gente chega a uma situação que é boa para alguns, mas não para todos, né? Porque quem pode pagar, quem tem um convênio, tem em qualquer estado do Brasil aonde ser bem atendido. Quem não pode, vai bater nas portas de um SUS que, a essa altura, em termos de saúde mental, nem tem portas para serem batidas. Então, esse foi um dos primeiros desafios que a gente enfrentou. Foi a questão da afirmação do nosso trabalho, do trabalho em saúde mental, da necessidade disso e da necessidade de falar em saúde mental com letras maiúsculas, com todos os seus procedimentos, que vão das diversas psicoterapias, da psicanálise, às medicações e ao eletrochoque, né? E à internação, ao hospital-dia e à internação integral. Um não substitui o outro, cada um tem sua indicação. São, na verdade, instrumentos complementares.
Então é por acreditar nisso que a gente trilhou esse caminho, consolidando e ganhando confiança dos nossos clientes, dos nossos colegas que foram nos referenciando para atender seus pacientes. E chegamos aqui. 3 princípios básicos nos guiou até aqui. O primeiro deles foi a valorização, uma nova forma de ver o paciente psiquiátrico. A gente parou de enxergar o paciente psiquiátrico como aquele doente terminal, aquele doente que merecedor da compaixão pública, né? Esse é o doente terminal que em qualquer especialidade na medicina, da oncologia, da nefrologia, toda a área médica tem um grupo, um pequeno percentual de pacientes que não são curáveis, que não se recuperam, ficam sequelados e não se reintegram à sociedade e não voltam à vida produtiva. Mas essa não é a grande maioria dos pacientes. Em saúde mental, principalmente, os nossos pacientes, o paciente que a gente enxergou, é aquele paciente que tem a sua crise, que deprime, que tem o seu surto, que precisa de tratamento e que depois está voltando ao mercado de trabalho. É aquele paciente que não é o doido, não é o louco, é também, mas é antes de tudo um profissional, um empresário, é alguém que vem, passou a chuva e voltou ao mercado de trabalho. Então, esse é o paciente, essa é a forma que eu acho moderna e correta da gente olhar o doente mental. Não são eles, somos nós. É aquela crise que os nossos pacientes, ou nós, também passamos e voltamos e estamos no mercado de trabalho. Uma outra coisa que norteia a gente é a valorização do profissional de saúde mental. Nós, num momento onde se faz apologia do SUS, da medicina de massa, de sistemas de saúde baseado na subvalorização do profissional, assim como na educação, como é que se pretende fazer um projeto de educação, né, com professores subremunerados, portanto, com nível de qualificação cada vez mais baixo. A mesma coisa a medicina. O nosso artista, o cara que tem que estar no palco, o cara que tem que estar brilhando, valorizado, é o profissional, o médico psiquiatra, os terapeutas, os psicólogos, os terapeutas ocupacionais. O diferencial do nosso trabalho é a valorização do nosso profissional. Nós não permitimos subremunerações. O nosso profissional não é mais um. Muitas vezes eu vou em algumas empresas tentar uma parceria, tentar uma conversa, tentar fazer um convênio, e o pessoal diz, mas é muito caro. Então vamos fazer o seguinte, lima esses psicólogos, troca esses psiquiatras por residentes, pessoal recém-formado, mais barato, etc. Não dá para conversar nesse nível. Nossos profissionais são especiais, são os melhores que a gente consegue juntar no mercado, né? Medicina não é uma coisa barata. Medicina é caro. Manter a saúde é muito caro. Falar que isso é barato é um populismo, é uma demagogia que leva a gente a ficar cultuando sistemas de saúde como o nosso, baseado em alguns pilares, no aviltamento da profissão, que vai pagar 7, 8, 9 reais por uma consulta médica, e baseado em controles administrativos extremamente autoritários. Vencer esse desafio, chegar até aqui com esses 2 princípios, colocarmos-nos como estamos nos colocando no mercado, né? É vencer um outro preconceito de que saúde não pode estar no mercado, né? Saúde é uma coisa, um sacerdócio, mas sacerdote nunca rezou missa de graça, né? Saúde, eu fico às vezes um pouco perplexo quando eu vejo pessoas contando ou se até gabando de que mantém hospitais com quermesses, com jantares beneficentes, com bingos, etc. Ora, isso é uma atividade profissional. Não dá para a gente manter um sistema de saúde sério e eficaz à base de bingos, à base de uma cultura paternalista, à base de esmola. Até porque os nossos profissionais não vão ganhar dinheiro em bingo, nem vão receber esmolas. Então, vencer esse preconceito, nos colocar no mercado, né? Encarar os nossos pacientes como profissionais e o nosso produto, o nosso serviço como um produto, né, que estamos vendendo, e estabelecer dessa forma uma relação moderna
uma relação economicamente honesta e clara foi um desafio que não foi e não tem sido fácil manter até então. Mas a gente está conseguindo enfrentar ainda essas mentalidades arcaicas, né? Embora a gente ainda nade numa água pantanosa, né? Nós temos uma estrutura de saúde caótica, uma hostilidade da burocracia pública contra as iniciativas privadas, e hoje a gente navega numa situação do nós contra eles. Médicos de um lado, plano de saúde do outro, pacientes confusos entre um e outro, né? Isso por uma regulamentação também arcaica e preconceituosa que ainda persiste. Nós não queremos ser contra ninguém. A gente quer dialogar com todas as correntes, todos os planos de saúde, todas as modalidades de tratamento, né? Por isso que eu tenho dito, eu não gosto de nada que se propõe único. Nós não estamos num momento de coisas únicas e centralizadas. O mundo moderno é um mundo democrático, é, portanto, um mundo plural. Eu respeito muito quem trabalha no SUS, quem gosta do SUS, como eu quero respeito por trabalhar fora dele e por tentar fazer alguma coisa diferente. Fazer alguma coisa diferente, e de alguma forma a gente está tentando fazer essa diferença, não só implica em enfrentar essas resistências dentro do nosso próprio ambiente profissional e corporativo, como também enfrentar resistências da cidade. Eu imaginava isso aqui, na verdade, foi a extensão de um consultório. Tinha um consultório, o consultório foi crescendo e alguns colegas foram se chegando e foi somando e até que acabou nisso. E de início eu imaginava que simplesmente a gente ia fazendo um puxadinho, alugando uma casa, etc. Mas não. Tivemos ao longo de muitos anos que enfrentar uma hostilidade da nossa burocracia, uma coisa sem par. Por 12 anos, a prefeitura tentou nos expulsar de onde estávamos, só conseguimos nos manter graças aos esforços do meu amigo Pedro Baraquizio, que está aqui com a gente, né? E 12 anos de muita querela, a gente conseguiu ganhar na justiça o direito de ficar onde estávamos, só que quando esse direito veio, a gente já não queria mais, a gente já estava com esse projeto encaminhado. Mas foi um desgaste emocional, de tempo, financeiro, né? E onde eu fui percebendo, né, como a gente vive numa cidade travada, né, aonde ninguém pode se mexer, aonde ninguém pode tomar iniciativa de fazer nada, muito menos de fazer alguma coisa diferente. E a gente precisa, quer dizer, nós conseguimos, pela nossa persistência, vencer, nós conseguimos construir isso aqui que não foi fácil, né? Não pela falta de expertise na área de saúde mental, que isso a gente conhece, a gente sabe fazer, mas não foi fácil pelo enfrentamento com a burocracia. Fui procurar, alguns anos atrás, o Desembahia para nos ajudar, né? Me disseram, não, vai que o dinheiro é barato. Saiu muito caro, né? Saiu muito caro pela burocracia, pelo que eles nos atrasaram, né? Excesso de alvará até para respirar. Tive uma época que o nosso Tiago Bacelar, que nos deu uma força extraordinária durante o tempo todo, não fazia outra coisa a não ser ficar andando de cartório em cartório atrás de alvará. Como o Desembahia não cumpriu os prazos, os alvarás venciam, a gente tinha que fazer isso de novo. E numa série de outras dificuldades, né? De maneiras que aquilo ficou na minha cabeça. O Desembahia é uma espécie de SUS do empresário, né? Um absurdo. Mas a gente também venceu, passou por isso. O que a gente espera, não vim aqui também, não podia deixar de dar essa nota do que é, né, fazer uma coisa e enfrentar esse engessamento da cidade, mas, ao mesmo tempo, né, a nossa disposição, e estamos aqui, não é para combater ninguém, mas para dialogar e para torcer, para que isso aqui seja um marco na nossa cidade e para que a nossa cidade se torne menos hostil, a nossa burocracia se torne menos hostil a quem quer empreender, sobretudo ao profissional médico, ao profissional de saúde. Então, para finalizar, isso aqui é a afirmação de alguns princípios que para nós são muito caros.
é a afirmação da nossa tenacidade em lutar contra inimigos que a gente não precisava ter. E, por fim, a comemoração de uma vitória. É uma nova etapa, né? É um novo espaço para a gente trabalhar. Na verdade, não vou dizer um novo trabalho, porque a nossa equipe já faz um trabalho maravilhoso. As pessoas estavam aqui dizendo, não, mas essa piscina, sim, mas nós já temos uma piscina, nós já temos o nosso professor de educação física, de hidroginástica, nós já temos nossos terapeutas ocupacionais. Só que esse pessoal vinha fazendo um milagre, trabalhando num espaço absolutamente exíguo. E agora vamos trabalhar de uma forma mais confortável, nós, e oferecendo mais conforto aos nossos pacientes. Na verdade, isso aqui é tudo muito bonitinho, mas a gente não deve esquecer, isso é um hospício. É bonitinho porque é um hospício feito de uma forma correta. Isso aqui é um hospital, mas um hospício não é para ser um hospital ostensivo. Isso tem toda uma estrutura, nós temos aqui geradores, nós temos energia solar, nós temos reutilização de água, a gente tem um monte de equipamento aqui para manter o padrão e todas as necessidades de um atendimento hospitalar. Mas psiquiatria não é uma adaptação da clínica, não é clínica médica adaptada, como muitas vezes eu vou em empresas e para fazer um negócio a gente tem que buscar só ter um modelo de clínica médica e começa a improvisar para encaixar a psiquiatria. Não, psiquiatria é outra coisa. Psiquiatria é medicina, mas é muito mais que isso. Psiquiatria é psicologia, psiquiatria é sociedade, psiquiatria é cultura. Então isso aqui é um espaço de convivência, é um espaço de conversa, né? Porque a gente interna o paciente em situações graves, muitas vezes involuntariamente, e a gente interna para quê? Para maltratá-lo, para puni-lo, para segregá-lo da sociedade? Não, para protegê-lo e para conversar com ele. A primeira coisa que a gente faz é o acolhimento do paciente e a conversa com o paciente. E a partir daí a gente também vai usar todos os recursos médicos para libertá-lo da doença, que a doença é o que o prende, não é a clínica. Então, né, a piscina, as salas de terapia, os consultórios, né, os jogos, tudo isso é para ter um espaço, não é de lazer fútil, mas é de uma convivência terapêutica, uma convivência olhada, né, com o olhar do profissional de psicologia, que olha a transferência, que olha as projeções, né, que olha a angústia do paciente, que tem um olhar diferenciado para isso e procura conversar. A medicação é aquilo que possibilita a conversa. Quem mais indica eletrochoque hoje nas nossas clínicas são os psicólogos. Eles viram para a gente e dizem, poxa, doutor, como é que eu vou conversar com o meu paciente se você não tirou ele da psicose? Como é que eu vou poder conversar com o paciente se ele está delirando? Vamos resolver isso, medica, faz o eletrochoque para que eu possa estar conversando com ele e fazer esse trabalho, né, mais fino, de saúde mental no nível mais fino e mais sofisticado. Nós trabalhamos em equipe, nós temos uma grande equipe e esse aqui hoje é um espaço à altura da equipe que a gente tem. É um espaço de convivência nossa com os nossos pacientes, é um espaço de acolhimento e de conversa, para que a gente possa tratar, para que a gente não precise ter uma internação envergonhada, aquela internação que o psiquiatra chega já doido para mandar o paciente embora, muitas vezes da alta precoce, fora da época, um trabalho mal feito, mal aproveitado e muitas vezes deixando um grande trauma no paciente pela internação. A internação é traumática, como é uma cirurgia, como é qualquer medida invasiva na medicina. E tudo isso aqui visa não completamente evitar o trauma, até porque ninguém vive sem trauma, mas para trabalhar isso aí, para fazer com que o nosso paciente se recupere sua autoestima, recupere sua capacidade funcional e volte ao mercado de trabalho para ser um vencedor, para ser um profissional e para seguir a sua carreira. De maneiras que é tudo isso que nós estamos comemorando e eu fico imensamente grato pelo apoio de todos vocês que estão aqui essa noite, pelo comparecimento, né, e por ver aqui várias pessoas que ao longo desse tempo tiveram com a gente e nos ajudaram. Muito obrigado a todos.